Olá, queridos, Rádios Cairene, como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Última lição do ano, lição de número 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Claro que é uma lição que dá para ver que ela tem um teor escatológico. Então, como o crente pode se preparar o corpo, a alma e o espírito para essa eternidade? Quais são os processos de preparação? Em que pé está na nossa vida essa preparação e como nós nos comportamos para a vinda do Senhor e como nós olhamos e percebemos a questão da santidade em nossas vidas? Texto em classe, Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16. Palavras-chave: preparação, santificação, espírito, alma e corpo. Essa lição está um pouco menos e eu devo fazê-la com menos minutos também do que os 30 minutos habituais. Lembrando que é a última lição, muita gente já está em ritmo de festa, então a gente vai a contribuir com as festas de vocês aí. Introdução: a vida cristã, à luz do Novo Testamento, é apresentada como um processo de preparação contínua, orientado pela esperança escatológica. Em Tito 2, 11 ao 14, Paulo descreve a graça salvadora de Deus como o Pai deusa, educando, disciplinando, o que indica que a salvação não é apenas um evento passado, mas uma formação ativa para o futuro. De modo semelhante, Pedro exorta os crentes a viverem em santidade à espera da revelação final de Cristo. Corpo, alma e espírito são envolvidos nessa preparação integral para a eternidade. Então, gente, observem que a salvação, ela é uma ação que vai dar a ideia aí de um evento que não só foi no passado, mas uma formação ativa para o futuro. E Pedro vai trabalhar a questão de nós vivermos aí uma santidade diante de Deus. O apóstolo Paulo também diz, né? E o Deus de Pai santifique o vosso espírito, alma e corpo. Então nós precisamos ter essa consciência de uma vida de santidade, de uma vida de santificação, mesmo que pessoas nos chamem de falsos moralistas, de legalistas, mas o nosso Deus é um Deus ético, gente. Essa é a verdade. O nosso Deus é um Deus que exige posicionamento. Sede santo, porque eu sou santo. Ele não está mandando ninguém ser santo porque ele não é santo. Ele é santo e ele é o maior exemplo de santidade. Inclusive, um dos atributos de Deus, e que, diga de passagem, atributo comunicável, é a santidade. Então, Deus é santo, então nós também podemos ser santos. Primeira grande seção: preservando a esperança escatológica. Primeira subseção: o alvo celestial. A esperança cristã está orientada para o futuro glorioso prometido por Deus. Então, a esperança que nós temos, ela é uma esperança para o futuro, ela orienta para o futuro. Em 1 Pedro 1,13, o apóstolo usa o imperativo eupísate, teleos, esperai plenamente. E se não me falha a memória, gente, é um aoristo imperativo. Ou seja, ele tem um diferencial do imperativo que vai trazer a ideia do presente do indicativo, enquanto o presente do indicativo dá a ideia de esperai, mas esperai agora, entende? Então, aqui, como está no aoristo, imperativo aoristo, a ideia é esperai, mas vai esperando, continua a esperar. Então, é um imperativo que dá a ideia de uma ação contínua, enquanto no presente do indicativo, o imperativo é uma ação pontual, agora, faz, mas faz agora.
Esse aoristo, no grego, significa faz, mas continua fazendo. É uma ordem que dá a ideia de continuidade, não é uma ordem apenas única, é uma ordem de continuidade. Então, esperai plenamente, o que indica uma esperança firme, completa e sem reservas. Você vê que o plenamente, pode ser aqui um advérbio, e é um advérbio, que vai modificar o verbo. Então, é esperar, mas esperar de maneira firme, de maneira plena, sem reservas, ou seja, completamente esperando no Senhor. Essa esperança não é vaga, mas diretamente a Apocalipse Iesu Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Em Tito 2,13, Paulo chama esse futuro de Macaria Eupis, ou seja, a bendita esperança, que Macaria vem de Macarios, que dá sentido à vida presente. É essa bendita esperança, é essa revelação de Jesus Cristo, é essa forma de esperar nele, que vai dando a gente graça, capacidade para suportar, capacidade para vencer todo o processo. Então, que nós venhamos levar em consideração essa ideia de que Jesus ele está trabalhando em nosso ser, está trabalhando em nossa vida, e isso vai criando em nós convicção, de modo que a gente olha para o futuro, para a escatologia. Nós temos o agora, né, que nós estamos aqui, já somos salvos, porque a Bíblia diz isso, Paulo diz isso, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então você tem uma salvação presente, mas ela vai te direcionando para o futuro, e você tem que ter uma esperança aí escatológica, uma esperança de que realmente Jesus está voltando e que realmente nós alcançaremos essa tão desejada bênção. Segunda subseção, oposições à visão celestial. A esperança escatológica enfrenta resistências internas e externas. O mundo presente tende a fixar o coração no imediato, no transitório, no pragmático. Entende? Então, a gente sofre externamente. Paulo alerta em Filipenses 3,19 que muitos têm a mente nas coisas terrenas, tá? Epígaia, fronuntes. Essa mentalidade enfraquece a vigilância espiritual e desloca o foco da eternidade para o presente efêmero, comprometendo a preparação cristã. Nós precisamos ler sempre Pedro, peregrinos e forasteiros. Essa terra não pertence a gente. O reino de Jesus não é deste mundo. Ele mesmo disse: meu reino não é daqui. Gente, vamos tomar cuidado com essas perspectivas de uma coisa centrada na terra, uma prosperidade que só acontece aqui. Vamos fugir disso. Então, que nós venhamos ter a nossa mente, o nosso pensamento voltado para as coisas do céu, porque é para lá que nós iremos. Gente, podem alguns ter até essa vida eterna como tardia, mas Jesus, ele não tarda e também não falha. Hebreus diz isso: por mais que alguns a tenham como tardia, Deus não tem a sua vinda como tardia. Ainda não chegou o pleroma dos gentios e ele está voltando. Então, que a nossa esperança esteja na vinda de Jesus. E vamos sim, é possível ter carro, casa, bom salário, bom emprego, tudo isso, mas nada disso deve ser o nosso maior objetivo. Nosso maior objetivo precisa ser o reino de Deus, o reino dos céus. E a qualquer momento ele estará chegando para nós definitivamente. Terceira subseção da primeira grande sessão: inimigos da cruz. Os inimigos da cruz não são apenas perseguidores externos, mas também aqueles que esvaziam o significado da cruz por meio de uma fé sem renúncia. A cruz implica morte para o pecado e esperança futura. Rejeitar esse caminho é negar a lógica escatológica do Evangelho, que une sofrimento presente e glória futura. Esta leve e momentânea tribulação produzirá um peso eterno de glória. Até a luta que nós passamos hoje é efêmera, porque ela vai passar.
ela vai embora. A gente vai sair dessa luta, mas a glória que há de se manifestar, ela é eterna, ela tem um peso, ela é gloriosa. Então os inimigos da cruz, eles estão do lado de fora, eles estão dentro da igreja, esvaziando a ideia da cruz, esvaziando a importância da teologia da cruz para nossas vidas, que traz a ideia de que precisamos, porque ninguém vai para o caminho da glória sem antes passar pelo caminho da crucificação. Jesus deixou isso muito claro quando ele teve que percorrer esse caminho. Então é muito importante nós termos uma vida pautada em Cristo, voltada para o Evangelho, porque é esse Evangelho que vai nos trazer essa capacidade de termos uma esperança futura. Perigos de teologias modernas. Um cristianismo secularizado. Um dos grandes perigos contemporâneos é a secularização da fé, que reduz o cristianismo a valores éticos ou engajamento social, desconectados da esperança eterna. Ou seja, uma igreja voltada para o espetáculo, uma igreja voltada para a secularização, uma igreja que está totalmente embanhada na cultura. Ela é uma igreja que desvincula a realidade da fé e o verdadeiro cristianismo. Então, nós precisamos observar que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Em Tito 2:12, Paulo afirma que a graça nos ensina a arnessar menoi, a renunciando, ela nos ensina renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivendo de modo sensato, sofrônós, junto e piedoso no presente, justo e piedoso no presente século. Então é preciso renunciar. Gente, é dizer não. O crente precisa aprender a dizer não. A Bíblia é bem clara em João, na epístola, 1 João, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, e quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. A Bíblia diz: não ameis no mundo nem o que o mundo há, porque o amor de Deus não está nele. Nós precisamos compreender que quem anda na luz, quem anda em Cristo e diz que anda na luz, deve andar como ele andou, deve andar na luz. Jesus é o maior exemplo para nós, depois vem Paulo, os apóstolos, mas Jesus é o maior exemplo de caminhada para a nossa vida cristã. Então, o perigo da secularização é fazer com que isso tudo seja normal. Eu achei engraçado essa éticos ou engajamento social, porque hoje a igreja tomou a mídia e a igreja faz tudo hoje para engajamento. Então você vê pessoas usando o altar, pessoas usando a igreja como palanque, como palco. E você não vê isso, por exemplo, em determinadas outras religiões e até segmentos cristãos que não são protestantes e nem evangélicos. Você nunca vê um padre ou uma outra pessoa zombando de Maria ou zombando dos ídolos deles lá ou zombando dos santos que eles chamam de santo, enquanto nós fazemos uma zombaria com o nome de Deus, stand-up com o nome de Deus, e quando na verdade não percebemos que tudo isso são perigos contemporâneos e uma secularização da fé que vai reduzir aí o cristianismo apenas em valores éticos ou em engajamento. É isso que nós estamos vivendo na atualidade, quando na verdade nós deveríamos viver de maneira a renunciar a essas coisas e também de forma justa e piedosa no presente século. Falsos discursos, segunda subseção. Pedro adverte contra discursos que distorcem a verdade e relativizam a santidade. Se você hoje for santo, se você hoje escolher uma maneira de viver dentro da igreja, as pessoas, em vez de dizer não, algum propósito de Deus tem na vida dela, as próprias pessoas da igreja dizem que a pessoa é um fanático, é um falso moralista, e se esquecendo que na Bíblia existiam homens que Deus selecionou para certas coisas. A gente às vezes vê uma irmã, porque a irmã tem um cabelo comprido, não corta, uma beata, uma irmã. Não, gente.
A gente tem isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. João Batista no Novo Testamento. Olha a vida dele, uma seta, vivia no deserto, tipo um Elias da vida. Aí no Antigo Testamento tem Sansão, tem os nazireus. Deus escolhe pessoas, é Ele que seleciona, é Ele que escolhe. E aí Ele trata do jeito que Ele quiser. Ele coloca a pessoa para se vestir de determinada forma. E alguns vão dizer que isso não existe ainda hoje. Se não existe ainda hoje, então Deus também não existe. Deus continua falando na atualidade. Então é preciso a gente advertir e ser contra certos discursos que distorcem a verdade e relativizam a santidade. Algo que não é santidade para ele, é santidade para mim, para uns é santidade, para outros não é. Cada um fique na vocação que foi chamado. Entende? Então eu não zombo de ninguém, eu não critico ninguém, até porque eu não sei qual é o propósito de Deus na vida daquela pessoa. E outra coisa, gente, se é ético, se é um bom costume, se é uma coisa que não escandaliza, por que eu vou zombar? Por que eu vou criticar? Então a gente precisa entender o que verdadeiramente é santidade. O verbo sisrematissomenoi, conformar-se, tem vários particípios aqui, indica assumir a forma de algo externo. O crente é chamado a não se moldar aos antigos desejos, mas a ser transformado pela obediência à verdade revelada. Eu vejo um esvaziamento na igreja. Não vejo um esvaziamento de pessoas, eu vejo esvaziamento de palavra, de conteúdo, eu vejo um esvaziamento na letra das músicas, na letra dos hinos, eu vejo esvaziamento na mensagem, com mais piada, com mais histórias. Eu vejo esvaziamento quando há uma repetição descontrolada nas músicas, nos hinos que deixam de falar no nome de Jesus. Falam mais em nome de entidades, falam mais em nome de seres malignos e falam menos em nome de Jesus. Falam mais em que as pessoas vão receber e vão ter do que em falar o nome de Jesus. E as mensagens em cima dos nossos altares são mensagens vazias, pessoas que ficam contando história, outros contando testemunho de outras pessoas, em vez de vivenciarem os seus testemunhos. Então aí a gente estamos vivendo esse contexto de uma transformação, gente, que às vezes não é pela palavra, mas Deus nos convida a vivermos uma transformação pela obediência e pela verdade revelada. A gente precisa ter isso em nossas vidas. Terceira subseção: prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Teologias centradas apenas na prosperidade material. Outro dia eu vi um camarada num vídeo pregando e ele disse: sabe quando é que quando Deus não está contigo? É porque você não tem dinheiro. Porque ali é mamon. Inclusive, eu tenho uma pregação que o tema da pregação é a transformação da fé monoteísta para uma perspectiva de um Deus para cada crente. Por quê? Porque se você for na minha igreja, você é curado. Ah, outro, se você for na minha igreja, você vai ser próspero. E por que lá na igreja dessa pessoa não tem cura, não tem prosperidade? Então é uma perspectiva de um Deus para cada crente, porque cada um dá uma ideia, achando que a pessoa não tem condições de orar, de ir para o seu próprio quarto, como diz a Bíblia, e fechar a porta do quarto e orar ali, essa pessoa pessoalmente com Deus. Então a gente tem uma teologia que está centrada aí nessas ideias de prosperidade, em que tudo é aqui, em que há uma autorrealização existencial no engajamento cultural, tendem a colocar o eixo da fé. Não, a fé está quase apagada, né? Quando o agora substitui o ainda não. O ainda não ainda está chegando. O ainda não está vindo aí. É essa a nossa maior esperança. A esperança escatológica é enfraquecida, porque para que esperar algo futuro se pode acontecer agora? Para que viver lá na frente se Deus pode te dar o agora? O melhor de Deus ainda está por vir. Quer dizer que a pessoa é nova criatura, a pessoa teve um encontro com Cristo e 2 Coríntios
Efésios 5,17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e nós hoje pregamos, o melhor de Deus está por vir, e nós ainda pregamos hoje, você viverá o novo de Deus, e aonde está a nova criação? E aonde está a ação redentora? Aonde está a salvação restauradora? Entende? Então, é o agora. Eu preciso viver isso agora. E isso não é correto. O evangelho bíblico mantém tensão entre presença no mundo e a expectativa da eternidade. Jesus disse: não peço para que os tire do mundo, mas livrai-o do mal. Nós vivemos no mundo mal. Não tem nada bom para a gente aqui nesse mundo. Sem absolutizar nenhum desses polos. Claro, gente, eu não estou aqui ensinando um radicalismo, não é isso que eu quero, mas eu quero que vocês tenham maturidade, que vocês tenham entendimento da palavra, para que a palavra aponte para vocês o caminho correto a se viver. Terceira e última grande sessão, conservando espírito, alma e corpo. Primeira subseção, pronto para o retorno de Cristo. A preparação cristã envolve vigilância integral. Em 1 Pedro 1,13, a expressão anadzosamenoi, tais esfias tes dianoias, cingindo os lombos do entendimento, evoca prontidão e disciplina mental. Quando a gente quando fala de cingir o lombo, os homens usavam túnicas. Então era como aqueles vestidos compridos que iam até lá embaixo nos pés. Então ele tinha que subir as suas vestes até acima do joelho e amarrar com um cinto para poder, se tiver alguma guerra, alguma fuga, não ter dificuldade de correr. Isso era cingir, estar preparado. Gente, você e eu precisamos estar pronto, é pro agora. Paulo disse: viva hoje como se Cristo voltasse hoje. Então a minha esperança está no Cristo que pode voltar agora. A vida cristã é marcada por sobriedade, néfontes, e expectativa ativa, aguardando a graça futura, essa graça que vai nos ajudar, essa graça que vai trazer essa salvação futura para a nossa vida. Segunda subseção, uma santificação completa. A santificação bíblica é abrangente. Pedro cita Levítico ao afirmar: hagioi, gineste, hot ego hagiois, sede santos, porque eu sou santo. O verbo gineste indica um processo contínuo. Tornar-se santo em todo modo de ser, de viver. En passe anastrofé. Espírito, alma e corpo são progressivamente consagrados a Deus, preparando o crente para a eternidade. Gente, que nós venhamos ser santo como Deus é santo. Nós somos santos porque Deus, isso aqui é o que está no grego, aqui. O grego está aqui, é o que está no português aqui, ó. Hagioi gineste, hot ego hagios, sede santos. Está aqui a primeira parte, hagioi gineste, a vírgula está ali também no grego. Hot, que é o porquê, ego, eu, e não tem o verbo, porque uma frase sem verbo você bota aí o verbo ser ou estar, porque eu sou santo. Então você tem o sujeito aqui na frase, o sujeito na frase é Deus. Eu sou santo, então vocês também devem ser santos. Esse verbo significa isso. Espírito, alma e corpo são progressivamente consagrados a Deus, preparando o crente para a eternidade. Essa é a nossa maior expectativa, gente. A expectativa de que nós estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que um verdadeiro crente, ele não se preocupa com a morte, porque ele sabe que Cristo Jesus venceu a morte. E Cristo Jesus vencendo a morte, nós também venceremos. Conclusão:
A preparação para a eternidade é um chamado diário à esperança, à vigilância e à santificação. À luz de Tito 2, 11, 14 e 1 Pedro 1, 13 e 16, compreendemos que a graça não apenas salva, mas forma. A esperança não apenas consola, mas orienta. E a santidade não é parcial, mas é integral. Viver preparado é viver com os olhos no céu e os pés firmes na obediência, aguardando a gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Esteja preparado. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se quiser me responder lá no direct, lá nos comentários, responda lá no comentário. Aqui, quem está me ouvindo, às vezes tem 1 ano de crente, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente, 30 anos de crente, e assim vai. A minha pergunta é: se Jesus voltar, quando ele vier na sua glória, e se você ficar, se você não for, qual é a desculpa que você vai dar para você mesmo? Porque você bate no peito dizendo que tem tantos anos de crente. E se o Cristo que nós servimos vier e você não for com ele, você não ouvir o toque da trombeta, qual é a desculpa que você vai dar? Então me responda lá e nós vamos estar aguardando a sua resposta. Deus abençoe. Feliz ano novo. Que o Senhor vos dê graça, vos dê misericórdia e os ajude a estarem firmes, porque Jesus pode voltar hoje, essa é a nossa esperança. Siga-nos, se inscreva, dê um like e curta Adalberto Teles. Um abraço e até a próxima lição ano que vem. Haris Kai Eirene.